Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Em julho, o governo federal anunciou o programa Saque Certo. Esse programa é uma medida provisória que permite sacar o dinheiro das contas do FGTS. 96 milhões de pessoas vão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Esses saques começam a ser feitos em setembro e se estendem até março de 2020. E a partir de abril do ano que vem, começa a liberação do saque aniversário, essa que será uma nova modalidade. E como você tem acompanhado, o trabalhador vai tirar um percentual da conta do fundo no mês do nascimento, conforme o valor que está na conta do trabalhador. Agora, o que a gente precisa questionar nesse primeiro momento é qual o impacto desses saques de R$ 500 em termos de crescimento econômico. Outra coisa, quais os benefícios que essas medidas vão trazer para o trabalhador? E será que vale a pena sacar o dinheiro para pagar dívida? A gente sabe que tem muita gente aí devendo. A média de inadimplência no Brasil é de R$ 3.200, segundo o SPC Brasil. E para responder a essas e outras questões, aqui comigo está o Piero Locatelli. Ele é jornalista especializado na cobertura de temas relacionados à política, direitos humanos e habitação, além de mestre em planejamento urbano. E eu também converso com Claudinoro Roberto Barbiero, que é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor de Direito do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Mackenzie, em Campinas, no interior de São Paulo. Olá, muito bem-vindos, boa noite. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar o nosso debate aqui, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo no telão. O nosso repórter, o Guilherme Machado, foi até as ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse saque do FGTS. Vamos ver aqui. Tem gente que vai pagar contas, tem gente que vai fazer compras. É por isso, Marcelo, que a gente está aqui no centro de Guaratinguetá para saber o que as pessoas estão pensando da liberação do FGTS. João, então, tem um dinheirinho aí para vir no FGTS? Pretende mexer com ele? Nós temos um dinheirinho que está lá guardado lá e eu pretendo tirá-lo sim. Eu acho uma boa isso daí. Dinheiro sempre é bom, né? Mas R$ 500, né? O que você faz com R$ 500? Nada, né? No meu ver, não adianta muita coisa. É melhor você deixar lá, deixar guardadinho lá, do que você pegar R$ 500. E hoje, nesse ano de 2019, você faz alguma coisa com R$ 500? Tá difícil. É preferível nem pegar os 500, deixar. Dinheiro nunca é demais, né? Sempre é uma hora boa para receber um dinheirinho. Com certeza, né? Com certeza. A gente que trabalhou há anos aí, a gente fica feliz, né? Porque é um direito do cidadão. O trabalhador tem direito. Não tem que ficar para o governo gastar, não. Tem que ficar para a gente mesmo. A gente trabalha e o dinheiro é nosso. É que nem minha filha, tá lá com o dinheiro preso. O fundo de garantia dela tá preso. R$ 3.000 preso. Por quê? Porque ela pediu as contas. Mas como que ela vai receber esse dinheiro? Só se o governo liberar? E ilude, né? Tem R$ 500, vou lá pegar R$ 500. É uma ilusão, porque depois vai ver no final das contas, já foi os R$ 500 e ainda gastou muito mais ainda. Quiser deixar alguma pergunta, às vezes, para eles debaterem lá no estúdio sobre o tema? A pergunta é que todo mundo vai fazer. O que será que é feito com esse dinheiro, né? A gente tem que ter um esclarecimento melhor. Mas para mim o dinheiro tem que vir para o trabalhador, que é nosso. Pois é, a gente tem muita coisa para falar nesse programa, né? Então vamos responder a pergunta desse rapaz. O que vai ser feito com esse dinheiro? Quem quer começar? Bom, se me permitir, Marcelo, o que faz com o dinheiro, talvez a pergunta do telespectador tenha sido dúbia até. Por qual razão? E é uma pergunta que a maioria dos trabalhadores e da sociedade brasileira desconhece. Onde é aplicado o dinheiro do Fundo de Garantia, que permite ao trabalhador o rendimento de 3% de juros anuais e mais a correção monetária? Esses valores, né, são administrados pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, que é um órgão paritário, com integrantes do governo também, faz administração. Isto é destinado principalmente na construção civil e também saneamento básico. Então, essa é a destinação. Agora, se a pergunta do telespectador, com todo respeito, né, que eu entendi, se for, né, o que aplicar nesse dinheiro? O que nós temos ouvido nos últimos dias é que, e você até citou um dado estatístico bastante interessante da dívida média do brasileiro, é que esse dinheiro parte do que, ou grande maioria, será destinado a saldar dívidas. Mas essa é uma opção de cada um, não é? Talvez quem tem a dívida média será insuficiente. Mas
O que da experiência anterior, onde o saque foi total, houve uma imersão de valores no mercado que possibilitou um aumento da demanda, do consumo, e isso é muito bom e ótimo para o país. Até porque eu falei ali, 96 milhões de pessoas têm esses R$ 500 para sacar. Você acha que isso, Piero, vai movimentar realmente a economia? Em algum nível vai movimentar, né? Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é quanto vai movimentar, que eu acho que é difícil de entender nesse momento, porque esse dinheiro vai para o consumo ou vai ir para simplesmente quitar dívidas? Digamos, vai ser um dinheiro na veia dos bancos e do setor financeiro ou vai ajudar a mover outros setores econômicos da sociedade através do consumo, né? Acho que, enfim, todo mundo que conhece gente que está endividada e é completamente legítimo ali da parte das pessoas que elas falem, eu quero esse dinheiro que eu tenho guardado, eu não quero só esses R$ 500. Mas assim como a gente tem essa relação com impostos também, né? E acho que ninguém falaria, por exemplo, vamos abolir os impostos e eu quero todo o meu dinheiro de imposto de volta porque o governo não pode ficar com nenhum desse dinheiro. Então é uma coisa muito importante da gente tentar comparar o que seria o financiamento normal que o FGTS faz normalmente, quanto que o FGTS já aquece a economia quando ele financia o saneamento, quando ele financia a construção civil. Então ele não está financiando e aquecendo a economia só nesse momento, assim. Então é essa balança que a gente tem que ver, assim, quanto que normalmente o FGTS já aquece a economia e quanto que ele vai aquecer com esses saques. Agora, o governo esperava até 42 bilhões de reais até o final de 2019, mas parece que vão ser só apenas 30 bilhões. Isso muda no impacto na economia? Essa redução desses 12 bilhões? No momento que o Brasil passa pela crise econômica, nós estamos num estado recessivo, 13 milhões de desempregados. A economia, apesar e a despeito até da reforma previdenciária ter sido passada na Câmara Federal, esperava-se que tivesse aí, e com o próprio assunção do presidente Bolsonaro, que pudesse a economia retomar. Não é o que aconteceu. Então, essa injeção, ainda que de 30 milhões, com uma diferença de 12 bilhões, é significativa e vai trazer, se realmente for ela, toda ela for canalizada para o consumo, melhor será. O pior, né, o mais triste, e ainda que frustrante seja o valor de R$ 500, que alguns telespectadores até, e com razão, não é apenas R$ 500, mas para muitas pessoas, e a média das pessoas, talvez 60, 90 milhões de brasileiros, esse é um valor que pode... Eu tenho até um dado aqui, professor, olha, 81% dos trabalhadores têm esse saldo até R$ 500. Né? Então, a Caixa quer zerar essas contas e reduzir os custos operacionais. Tem isso também, tem essa questão também, né? Sim. Existe um custo operacional que é esse custo dentro da Caixa que ele realmente é defasado, porque a gente está falando aí de um fundo que foi criado lá na década de 60 e que esses custos foram ficando num padrão que está muito atrasado hoje em dia. Tanto a taxa que a Caixa ganha para administrar esse fundo, quanto a própria taxa que eles chamam de taxa do boleto, né? Que são, enfim, tem diversos custos operacionais da FGTS, desde detalhes, por exemplo, enviar a cartinha para a casa da pessoa, que às vezes o dinheiro rendeu R$ 3 e o governo gastou para mais enviar... com papel, né? Mais com papel. O governo não, a FGTS gastou mais com papel às vezes do que o rendimento da própria conta. Então isso é um valor que tem que ser questionado, que são esses custos operacionais. Mas agora, esse é um custo que é muito marginal em relação do volume que a gente está falando, né? Que eu acho que a gente não pode perder de vista quando a gente fala do FGTS, que a gente está falando de um fundo que tem quase meio trilhão de reais, né? Tem quase 500 bilhões ali, dependendo de como você faz essa conta. A gente está falando de um dinheiro que não existe mais, não existe essa margem no orçamento da União e por isso que vai se buscar esse dinheiro no FGTS. Né? E aí, só para complementar o professor no que foi falado da questão dos quanto que seria 30 bilhões, se vai ser mais ou menos que isso, todo ano a FGTS empresta para a habitação 50 bilhões. Entre 50 e 60 bilhões, dependendo de quanto consegue desembolsar. Além disso, vai ter ali uma média de 9 bilhões por ano de subsídios para habitação. Então, o dinheiro que a FGTS põe na economia todos os anos já é maior que o dinheiro que o FGTS vai pôr na economia com esses saques. Você acha que liberando esse dinheiro pode comprometer a questão habitacional? Pode, e principalmente ali, porque o fundo ele ainda tem bastante, como se diz, liquidez, né? Ele tem um dinheiro que está livre ali, que ainda pode ser usado para diversas coisas. Então não vai comprometer no ano que vem.
O que a gente tem que pensar é no médio e no longo prazo. Eu acho que o problema dessa medida é que a resposta sincera é eu não sei se vai comprometer. Por que a gente não sabe? Porque foi uma medida que foi feita a toque de caixa, né? Numa semana o governo falou que ia fazer uma coisa, na semana seguinte o governo falou que ia fazer outra e soltou essa medida. Então não deu nenhum tempo para, digamos, a sociedade civil como um todo, todos os interesses envolvidos, trabalhadores, construção civil, o próprio governo, os bancos também que têm interesses que são legítimos nesse caso, pudessem discutir o que a gente vai fazer com a FGTS. Como a medida foi tomada a toque de caixa, essas respostas a gente não tem, que é quanto que essa medida compromete o financiamento de habitação nos próximos anos. Mas você em redes sociais é bem crítico, né, em relação a essa liberação do FGTS, inclusive quando o governo do Michel Temer também fez essa liberação, né? Por quê? Porque o FGTS, ele já aquece a economia normalmente. Como dito, ele já é uma medida que foi feita. Se a gente vamos voltando um pouquinho só na história rápida do FGTS, que chega um determinado momento que a gente tem que fazer essa opção. Como é que a gente vai financiar a habitação no Brasil? A gente precisa tirar de algum lugar. Acho que todo mundo que paga cheque especial no Brasil sabe que você não pode comprar uma casa com os juros do cheque especial. Então, você precisa de algum lugar para ter esse dinheiro barato. Nisso, o governo vai pactuar. A gente vai fazer essa contribuição em cima da folha de pagamento, que a gente tira um pouco do trabalho, cria um fundo barato para a gente financiar a habitação e, a partir disso, a gente financia ela. Qual que é o problema? A FGTS é a maior fonte de financiamento para a habitação no Brasil. Não tem problema a gente pensar no FGTS para outra coisa, mas olhando, a gente precisa olhar, a questão é como é que a gente vai financiar a habitação daqui para frente no Brasil se todo mundo puder sacar o FGTS, ou se a remuneração da FGTS for subir. Tem uma ideia de que o FGTS é mal remunerado. Ele rendia 3% mais a TR, que nem o professor falou. Hoje, ano passado, já foi acho que 5,6%, salvo engano, que ele rendeu. Agora vai render mais ainda, porque vai ter a distribuição de 100% dos lucros. Isso tudo encarece o financiamento habitacional. E não tem nenhuma alternativa posta na mesa de, se não conseguirmos tirar do FGTS, a gente vai tirar esse dinheiro para financiar a construção civil da onde? Qual que é a sua opinião, professor, sobre isso? Primeiro, fazer um retrospecto histórico até do Fundo de Garantia e qual a razão dele ter sido instituído. Porque grande parte desconhece. O Fundo de Garantia ele surgiu no Brasil nos anos 60 e precisamente entrou em vigor em 1º de janeiro de 1967. Nós temos um artigo da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 494, que diz que o trabalhador ele tinha estabilidade, chamada estabilidade decenal, a partir de 10 anos, se no mesmo empregador ele completasse. Então, no governo militar, porque as condições não permitiam essa questão estabilitária, que no mundo todo acontece e assegura ao trabalhador uma estabilidade, instituiu-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundo foi instituído para dar um patrimônio econômico financeiro ao trabalhador que ele pudesse principalmente utilizar-se quando em situações emergenciais ou então por conta de aposentadoria. Com o decorrer dos anos, e a partir de 1988, com a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 3º da Constituição de 88, aí o Fundo de Garantia tornou-se aí obrigatório, porque antigamente ele era optativo, ele tornou obrigatório para todos os trabalhadores brasileiros. Então esse fundo que é instituído... Com carteira assinada, né? Com carteira assinada, lógico. O trabalhador na informalidade ou não registrado, infelizmente, ele mesmo não tem asseguração nenhuma, né? Não, ele não contribui porque essa contribuição é do empregador, por toda a remuneração do empregado, 8%. Então, esse patrimônio que existe, lógico que não adiantava ter o patrimônio e não ter uma destinação. E eu acho válido, ótimo. E essa questão do que vai comprometer o mercado ou o sistema habitacional, nós temos lido entrevistas de construtores, de pessoal ligado à construção civil, dizendo que sim, mas precisa ver se esse impacto realmente, não é? Lógico que se todos os trabalhadores, e acho que nisso aí o governo foi insensato, escalonando esses saques de modo a que não tenhamos um saque de imediato. Mas eu acho, por outro lado, até respeitando, né, o Pietro, é que nós estamos numa situação que o país não se vê
e o governo não tem como injetar, não tem nas obras de infraestrutura, então tem que ser, olha aqui, daquilo que é mais fácil. É certo que os telespectadores, né, com na frustração, como disse há pouco também, porém, né, essa injeção ela será gradual até março de 2020. Ela não será abruptamente, como já tivemos no governo Temer, onde todos aqueles que tinham contas inativas ou ativas pudessem sacar a conta e, lógico, aí a injeção... E na integralidade, né? Isso, aí o desfalque foi muito grande. A meu ver, meu sentir, eu não sou economista e nem fiz cálculos, nem tenho condições de fazê-lo, todavia entendo que este impacto não será gradual, então não haverá, né, apesar de respeitando a posição do Pietro a respeito, né, mas eu entendo que não haverá, assim, tanta interferência e nem tampouco impactará de maneira significativa a questão que é a preocupação da habitação ou do financiamento habitacional. Agora a gente precisa lembrar também que vão ter os saques do PIS/PASEP, né? A partir de agosto. Também. Isso também vai ajudar a impactar e aumentar a movimentação da economia? Uma medida menor, valores inferiores, né, ao do Fundo de Garantia, porque nem todos se enquadram, né, na questão do PIS/PASEP. Mas haverá sim realmente, e aí não há, né? Porque os valores do PIS/PASEP que ficam ou na Caixa Econômica Federal ou então administrado pelo Banco do Brasil, no caso dos servidores públicos, esses valores não estão atrelados a financiamentos como da habitação. Então não haverá impacto negativo, né, na economia e sim positivo na medida, embora não se tenha valores ainda, ou pelo menos uma estimativa, uma perspectiva dos valores que serão injetados na economia por conta do saque do PIS ou PASEP pelos trabalhadores e servidores públicos. Agora tem muita gente que pergunta, a gente viu aqui, e se eu for demitido? E se eu optar agora pelo saque, depois eu vou ficar sem receber o meu fundo? Como é que funciona? Quais são as dicas que vocês podem dar para quem está em casa assistindo a gente e falar, vale a pena, não vale a pena? O que vocês têm a falar sobre isso? Eu acho que da perspectiva individual do trabalhador, vale a pena sacar. Eu acho que não existe dúvida nesse sentido, assim. Seja uma pessoa que esteja endividada, que com certeza vale a pena... Aí eu estou falando não numa perspectiva geral do financiamento da habitação, mas do trabalhador em si que tem esse dinheiro lá. Isso sempre vai valer a pena sacar, porque é um dinheiro que rende ainda abaixo de outras coisas na economia, inclusive de poupança, que é um investimento, digamos, fácil, que qualquer pessoa que tem uma conta bancária consegue fazer sem maior dificuldade. Então, para o trabalhador, sem dúvida, vale a pena. Seja para quitar uma dívida, seja para um benefício próprio que vai guardar para outro momento. Claro, ele precisa ter a consciência de que lá na frente, se ele for demitido, por exemplo, vai estar R$500 a menos, um pouco mais do que R$500 a menos por causa do rendimento, mas vai ter um pouco menos de dinheiro na hora que ele quiser sair do trabalho ou for saído. Né? E para você, professor? Eu compartilho do mesmo pensamento do Pietro e também o seguinte, quando se fala em sacar o fundo de garantia, na rescisão, tomar cuidado, porque nós também temos o saque e rescisão que foi instituído pela mesma medida provisória 889, de 24 de julho deste ano. É uma outra situação. Né? Pode ser que boa parte dos trabalhadores brasileiros tenham até R$500 hoje na conta do fundo de garantia, né, no seu patrimônio. Mas futuramente isso não haverá nenhum prejuízo, a não ser a redução do valor. E entendo também como favorável, acho que deve ser utilizado, deve ser sacado. Por quê? O dado que o Pietro nos trouxe, e nos falou de praticamente quase 6%, que por normas instituídas recentemente, até recentemente, nenhum trabalhador que tivesse ou tenha conta do Fundo de Garantia, ele participava dos lucros dos empréstimos que eram efetuados a construtoras, a empresas do Fundo de Garantia por tempo de serviço ou para os entes públicos em saneamento. Porém, né, com o valor hoje da taxa de juros é 3%, porém com essa participação, que era de 50%, e agora, pela medida provisória, passará a ser 100%, haverá, evidentemente, que essa margem de juros ela vai sofrer uma alteração e vai ser, talvez, chegar aí por ano 9% a 10%. Isso é ótimo para o trabalhador. Mesmo assim,
o rendimento, né, de uma conta do Fundo de Garantia é inferior ao do mercado, sei lá, de aplicação. Se ele pegar R$ 500 e ele não quiser, não vai ser. Sim, mas ele aplica esse valor mesmo na caderneta de poupança, terá um rendimento maior que tiver no Fundo de Garantia. Se pensar desse ponto de vista financeiro de aplicação. Se ele pensar, todavia, não é que eu acho que vai acontecer, e com a grande maioria, pelo que nós vemos até com alguns telespectadores. Não, mas não serve para nada. Serve sim, porque R$ 500 pode ser que para uma boa parcela da população que tem uma situação mais, se uma situação não invejável, uma situação melhor economicamente falando, porém a grande maioria é um valor que pode sim ajudar ou não. Não vai comprar bens de valores, mas pode ajudá-lo a pagar dívida ou mesmo adquirir alguns bens que possam lhe atender às suas necessidades básicas ou não. Então, no primeiro bloco, a gente falou do saque dos R$ 500. Vamos falar agora do saque aniversário, que vai começar a valer a partir de 2020. Tem uma tela aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo, com alguns exemplos de percentuais, né? Então, por exemplo, quem tem até R$ 500 no fundo vai poder sacar 50%, não vai ter a parcela adicional. Um outro exemplo ali, de 5.001 a R$ 10.000, vai ter o percentual de saque de 20% e uma parcela adicional de R$ 650. Acima de 20 mil, 5% e 2.900 de parcela adicional. Então, vamos dar um exemplo aqui, para a gente poder, quem está em casa, entender melhor. A próxima tela, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, quem tem R$ 400 vai poder sacar 50%, os R$ 200. R$ 8.000, por exemplo, saca 1.600 mais 650 da parcela adicional, no total vai poder sacar 2.250. E mais de R$ 50.000, 2,5, né, que são 5%, 2.500, mais a parcela adicional de 2.900, total 5.400. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses dados, sobre esses números, né, e também dizer o que mudou no FGTS. Foi só esse saque aniversário? O que mudaram nas regras? Bom, o que de principal mudou, as alterações das regras do Fundo de Garantia, introduzidas pela medida provisória 889, que temos aí 120 dias, né, para converter-se em lei, dependerá do Congresso Nacional, com as alterações, com as emendas que provavelmente, ainda por conta da reforma previdenciária, os congressistas, os deputados não se manifestaram ainda a respeito. Então, mas as alterações principais foram, né, os dois saques, ou saque aniversário e o saque rescisão. Bom, qual a diferença? O saque rescisão é o que já acontece na rescisão contratual, em algumas situações excepcionais ou especiais, pela própria Lei 8.036 de 1990, que é a lei que regula o Fundo de Garantia no Brasil, permite ao trabalhador sacar. Por exemplo, excepcionalmente, aquele que está em portador ou trabalhador ou dependente de doença terminal, com câncer, ou portador de HIV, o trabalhador e o dependente, situações de desastres naturais também em algumas regiões, seja por chuva ou o que seja, também é possível o saque do Fundo de Garantia, mas além do saque e rescisão, que o saque e rescisão é quando acontece a rescisão do contrato de trabalho, mas também na aposentadoria, que é no caso da demissão sem justa causa, né? Só pode sacar na demissão sem justa causa, também na chamada denominada rescisão indireta, que é quando o empregado move uma ação contra o empregador, que o Judiciário Trabalhista reconhece que havia motivo para o trabalhador postular a rescisão. É o equivalente à justa causa, só quem comete a justa causa, a falta grave é o empregador, que dá a oportunidade do empregado postular a rescisão indireta. Também é equiparada à despedida arbitrária e motivada ou sem justa causa. Pode sacar nesses motivos e também no término do contrato por tempo determinado, é possível o saque. É certo que esse é o saque e rescisão, e nas situações excepcionais que falamos também, e até para adquirir prótese, o trabalhador que tiver uma situação de deficiência, ele pode também sacar o Fundo de Garantia, como também para saldar prestações da casa própria. Então, a principal novidade é o saque aniversário, onde o trabalhador poderá, dentro da tabela apresentada, aqui para nós e para todos os telespectadores,
Mas eu vejo isto com uma boa iniciativa, porque o trabalhador terá, por ocasião do seu aniversário, a partir de março do ano que vem, 2020, ele Abril, poderá... né? Abril. Abril, Abril, mas é a partir de 31 de março, Sim. e 30 dias subsequentes é que valerá a medida, porque os que nascerem em março não vão poder sacar em abril, porque é uma tabela, né, que a própria Caixa Econômica Federal já divulgou a respeito desses saques no aniversário. Mas quando chegar o do aniversário, ele poderá dentro desses valores que foram projetados e exibidos aqui. Agora, o trabalhador que optar pelo saque aniversário, ele não poderá se valer do saque rescisão. Para tanto, ele tem que aguardar o aniversário de 2 anos, que ele fez a opção, ele tem que comunicar à Caixa Econômica Federal da sua opção pelo saque aniversário. Então, para ele reverter e voltar à possibilidade do saque e rescisão, só depois de 2 anos da data em que ele comunicou à Caixa Econômica Federal da sua intenção em optar pelo saque aniversário. Então, vamos entender o seguinte: para o trabalhador, no primeiro momento, eu acho importante, porque se ele não vislumbrar e ele quer permanecer no emprego, porém, se ele for despedido, principalmente imotivadamente ou sem justa causa, ele não poderá sacar esses valores e vai ter que aguardar aí o tempo, a aposentadoria ou as possibilidades que vierem futuramente. E, Piero, como é que fica a questão de, por exemplo, financiamento da casa própria e ele opta por saque aniversário? A gente tem que olhar, tem outra coisa que eu acho que afeta ainda mais do que a questão do saque aniversário e o financiamento, que é a questão da distribuição dos lucros do FGTS. O que é isso? Até pouco tempo atrás, a remuneração do FGTS era fixa. Todo mundo ganhava 3%, mais uma correção de uma taxa feita pelo governo, que é a ATR, né? Atualmente, como é que funciona? Desde que o Michel Temer baixou a medida provisória, 50% do lucro da FGTS volta para as contas dos trabalhadores. Com essa última mudança, 100% desse lucro vai para a conta dos trabalhadores. Por que isso afeta o financiamento habitacional? A gente pensar, por exemplo, na década de 90, que a gente tinha uma taxa de juros muito alta no Brasil, acima de 20%. A taxa de juros estava oscilando lá acima de 20%. A taxa base da economia oscilava perto de 20%, enquanto isso, o FGTS estava fixo em 3%. Então, ele era um dinheiro baratíssimo. O que está acontecendo hoje em dia? A gente está comprimindo dos dois lados. A taxa de juros, ainda bem, baixou muito. Hoje ali está 6%, salvo engano. Foi a última mudança da Selic. E você tem uma remuneração da FGTS que é cada vez maior e está batendo ali. Então, como a remuneração é muito próxima da taxa de juros da economia, o FGTS deixa de ser um crédito subsidiado. Ele é um crédito que ele vai custar tanto quanto um crédito que você pegaria em outro lugar. Por que isso é um problema? Porque os grandes programas habitacionais do Brasil, todos até hoje contaram com o FGTS. Que o FGTS não financia a casa de gente que tem um pouco mais, não é alta renda, mas vamos dizer uma classe média alta, mas também através de subsídios e de um crédito mais barato vai financiar a classe média baixa e o pessoal que dos programas populares, incluindo ali o Minha Casa Minha Vida recentemente, ou se você olhar mais para trás, por exemplo, o BNH. Essa conta está mais difícil de fechar hoje em dia. Você perde esse lugar que vinha esse dinheiro barato e a gente não tem margem no orçamento da União para fazer com que o governo diretamente banque esse custo. E aí a pergunta que fica assim, quem que vai financiar, a partir disso, a casa para as parcelas mais pobres da população? Que para mim é uma pergunta que não teve nenhuma resposta até agora e que está faltando. Porque se a gente olha do ponto de vista do trabalhador, é legítimo. Ninguém recusa ganhar dinheiro ou poder recuperar seu dinheiro, é totalmente legítimo. Mas do outro lado, tem uma série de perguntas sem respostas e que para mim a principal é essa. Quem que vai pagar as políticas habitacionais do Brasil daqui para frente? Qual a sua opinião, professor? Bom, se nós pensarmos em termos de políticas públicas, né, e hoje, né, o Pietro colocou muito bem a situação, o governo não tem, falando-se em termos de orçamento, condições de destinar verbas ou poder propiciar no orçamento valores que possam financiar a construção. Certo é que o dinheiro do Fundo de Garantia injetado na construção civil gera um impacto muito grande na economia de gerar empregos,
isto é na construção civil, principalmente porque é de imediato, não é algo que a construção civil, o emprego, embora tanto quanto rotativo, porém emprega. E também, evidentemente, que esses valores há que se pensar. Mas, por outro lado também, até hoje o trabalhador foi penalizado por conta da remuneração. O que havia um desequilíbrio tão grande que o Michel Temer, na medida provisória que autorizou o saque das contas ativas e inativas, corrigiu em parte que agora a medida provisória 8.889 estabeleceu 100% da remuneração. E como disse o Pietro, vai para praticamente nivelar a taxa Selic, aí de mais ou menos em torno de 6%, 7%. Ora, nós temos que pensar e verificar também se esse impacto será ou não considerável assim nos valores que normalmente as consultoras obtêm junto por aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia, desses valores que são aplicados na construção civil. Nós não podemos também pensar que o Brasil, grande maioria da classe, ela necessita da habitação, da casa própria, é um direito social no artigo 6º da Constituição Federal, e há necessidade, evidentemente, de que tenha verba para isso. Como o governo não tem, lógico que essa alternativa foi do Fundo de Garantia, mas eu também penso que tem que ter um equilíbrio. Remunerar, também financiar, mas também remunerar o trabalhador condizentemente. E não que acontece dessa distorção, que é o que parece aos poucos. Concordo também, eu acho que, mas nem temos resposta, nem ninguém tem resposta, e nós não temos uma bola de cristal para poder dizer assim, olha, ocorrerá tal situação, porque é impossível você saber qual será a impactação verdadeira na questão do saque aniversário, principalmente, que é uma novidade, e acredito que os trabalhadores vão optar por quê? Por N razões. Até por questão... Até o governo está anunciando como um 14º salário, né? Dependendo do caso ali, a pessoa vai ter R$ 4.500, um pouco mais de 5. Pois né? é. Então, esse também é uma das justificativas do governo. Para a né? grande massa trabalhadora será um valor significativo. E também concordo com o Pedro. Assim, bom, e como ficará a questão da construção civil, que gera de imediato uma recuperação em parte da economia, principalmente na geração de empregos, principalmente na relação consumerista? Isso também há que se pensar e aguardar, evidentemente, não é? E também esperarmos, que políticas públicas é impossível falar-se nesse momento. Agora, existe também um contrassenso ou talvez uma falta de entendimento por parte da população. Por exemplo, a gente viu ali nas entrevistas, né, que o Guilherme Machado fez, uma senhora falando assim, minha filha foi demitida e ela vai ficar com R$ 3.000 lá preso. Então, ela também deve achar que o governo vai trabalhar com esse dinheiro, porque você não pode sacar, né, se você optar no caso do saque aniversário. É meio que um contrassenso isso, né? Eu acho que tem várias dificuldades de percepção do FGTS, a gente que estuda até que ele é um fundo com características muito específicas. Então, que começa assim, as pessoas falam muito do governo, não é bem o governo, não deixa de ser porque ele responde à legislação brasileira a partir do momento que o governo baixa uma medida provisória, ele alterou as regras do FGTS. Só que ele não é gerido pelo governo, ele é gerido por uma comissão que tem trabalhadores, empresários e o governo numa comissão tripartite que coloca as regras lá, né? Então, é o Conselho Curador do Fundo de Garantia. Justamente o Conselho Curador do Fundo, assim. E justamente por essa falta de compreensão, que é uma coisa que me incomoda profundamente da forma como foram feitas essas medidas, é que diversas dessas perguntas que continuam sem respostas porque a gente não teve uma discussão grande sobre um fundo que vem funcionando desde a década de 60, com seus percalços e com seus problemas. Na década de 90 ele praticamente vai à falência, mas atualmente é um fundo bem gerido, que isso eu acho que é uma questão quase inegável, assim, é muito difícil alguém falar que tem um problema de gestão da FGTS, é um tipo de argumento que eu nunca ouvi até hoje. E a gente tem uma mudança, assim, a toque de caixa, sem uma discussão plena da sociedade. Se fosse, por exemplo, por parte do Executivo, uma medida, que nem ele fez uma medida provisória, deveria ter tido, no meu ver, uma discussão muito maior antes, com a sociedade, para que daí a gente possa ver todos esses aspectos. Eu falo isso porque, por exemplo, no meu ramo de estudo, a gente olha muito ali o FGTS sobre uma ideia de um fundo que ajuda políticas sociais da habitação. O pessoal do direito olha muito sobre essa perspectiva ali de um pecúlio, de um dinheiro que o trabalhador tem para momentos problemáticos, e tem pessoas que vão ter uma visão ainda mais ampla sobre a sociedade da economia brasileira como um todo, né? E essa discussão que não foi feita ao serem tomadas essas medidas. Então, a gente está trabalhando com medidas que a gente não sabe
exatamente impactos quais vão ser os totais. impactos. Né? Agora, professor, existe o risco de a gente ter um determinado governo até um determinado prazo. A pessoa optou pelo saque aniversário. Se entrar um outro governo, é uma medida provisória. Isso pode mudar lá na frente? Pode, porque se trata de uma lei ordinária, né? Porque a medida provisória, ela é provisória, como já diz o próprio termo, a Constituição autoriza. Infelizmente, no Brasil, todos os presidentes, todos eles se valeram dela e, na verdade, não há um amparo assim, mas se editam as medidas provisórias, cabe ao Congresso Nacional converter ou não em lei. Uma vez convertida em lei, é lei ordinária. Isso para dizer às pessoas, uma lei ordinária é muito mais fácil de você conseguir revogá-la ou alterá-la do que uma emenda constitucional. Você precisa de 2 votações, 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores, é mais difícil. No caso das leis ordinárias, basta a maioria simples, né? Metade mais um voto dos congressistas pode alterar ou não. Então, é certo que pode, por medida provisória, mas pelo prazo de 120 dias, cabe ao Congresso Nacional fazer essa conversão. Então, pode, não é? O futuro governante que possa, com suas políticas, com suas promessas de campanha, com aquilo que possa ser no planejamento, o programa de governo, possa vir a alterar. O próprio governo atual também pode ver que essa medida não deu certo, não movimentou a economia como sim. foi esperado e pode mudar. Como Ou sofrer não, né? pressões de determinados setores, que foi o que aconteceu agora. Apresentou-se uma medida que era diferente da que foi adotada, e em uma semana, devido a pressões de diversos setores, mudou-se completamente o que ia se fazer com a FGTS. Então, essas coisas mudam muito rapidamente, né? E pode ser mudado a toque de caixa. Né? E ao que nos parece, o valor não era de R$500, era o valor do saque total. Sim. Aí Como foi no governo do Michel Temer. Sim, era- Mas aí os só uma integrantes... mudança em relação... É que desculpa interromper, professor, mas no governo do Michel Temer eram somente as contas inativas. Essa diferença é fundamental. Foi. Que eram as contas daqueles trabalhos, grosso modo, o trabalho que você não está mais. A diferença é, digamos, você está empregado na TV há 6 anos com CLT, agora você vai ter acesso a esse dinheiro. Ainda que fosse integral antes, era só de empregos anteriores. Eu acho que essa é a diferença E fundamental. no caso dos R$500 vale para todas as contas, a ativa e Ativas as e inativas. inativas. Então R$500 de cada conta. Né? Exatamente. É porque a diferença entre, até para explicar o que é uma conta ativa e conta inativa, quando o trabalhador fica 3 anos fora do regime de fundo de garantia, ele se desliga do empregador e ele não ingressa no mercado de trabalho ou deixa de trabalhar, portanto, ele não terá essa remuneração de 8% da sua remuneração. Ela passa a ser inativa. Ativa de todo trabalhador que esteja aí em atuação. Algo que também é importante dizer e lembrar é o seguinte, que esse valor de R$500 é por cada conta ativa ou inativa que tiver o trabalhador. Se tiver mais de uma conta, 2 ou 3, pode ter vários empregadores, nada impede de ter trabalhos concomitantes, também R$500 de cada valor dessas contas. Para o saque aniversário não, só da ativa. Só da ativa. E como é que ficam os 8 milhões? Tem um dado aqui de que 8 milhões de brasileiros não tiveram dinheiro depositado no fundo de garantia. Como é que fica essa questão? Ele pode entrar com um recurso e pedir esse dinheiro? Esse é um problema sério, que nós vimos principalmente de 2014 para cá, acentuou-se essa sonegação. Porque muitos trabalhadores até entendem, eu não foi me descontado, foi me descontado 2% do fundo de garantia. Vamos esclarecer. A remuneração, esses 8% é ônus, obrigação do empregador. Ele tem que, a cada mês, né, não é descontar, ele tem que recolher, né, no mês subsequente ao mês de trabalho, mês da prestação de serviço, 8% de toda a remuneração do empregado. Seja o salário, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade ou qualquer valor que compõe a sua remuneração. É obrigação do empregador, o empregado ele não tem desconto nenhum, só da contribuição previdenciária. Bom, então o que aconteceu na recessão brasileira, que nós estamos ainda sofrendo os impactos desse momento recessivo, a maioria dos empregadores brasileiros são pequenos, médios e microempresários, que sentiram muito mais, não só fechamento, e deixaram de recolher, não só o fundo de garantia, como as contribuições previdenciárias. E aí, evidentemente, há esse valor expressivo de 8 milhões. Como fazer isso? 2 ações são, uma governamental, o Ministério da Economia, por meio da fiscalização, hoje tem uma Secretaria do Trabalho, porque compõe, foi extinto o Ministério do Trabalho,
e agora a questão Secretaria do Trabalho está agregada e compõe o Ministério da Economia, por meio dos auditores fiscais do trabalho, efetuarem fiscalização nas empresas e imporem multa. Talvez, pode ser que o empregador faça um acordo, ajuste, recolha. Mas para o trabalhador, para ele, que teve aí, não teve os valores, às vezes ele teve uma rescisão de contrato de trabalho, ele teria direito a sacar, ou tem o direito de sacar esses valores, e somente deve socorrer à Justiça do Trabalho, por meio, vai ter que contratar um advogado, ou então o sindicato da categoria, advogado do sindicato da categoria, entrar com uma reclamação trabalhista, cobrar na justiça os valores, não só dos depósitos regulares, como também da multa de 40% que está prevista na legislação brasileira. Rapidamente, a gente está se encaminhando para o final do programa. É positiva ou negativa essa medida do governo? Ao meu ver, em geral, é negativa. Tanto pela forma como ela foi feita, e por consequência disso, as consequências que vão ter do que foi feito, que a gente não tem a menor ideia. Não foi me apresentado ainda qual que é o futuro dos programas habitacionais que dependem claramente dos recursos da FGTS. Então, ao meu ver, é negativo. Para você, professor? Ao meu ver, a despeito, e peço vênia na linguagem jurídica e desculpa ao Pietro, e eu entendo como positivo e favorável, na medida em que, na situação que nós estamos, algo tem que ser feito. É lógico que o valor não é expressivo, mas em termos, isso falando em termos micro, mas em termos macro, há um valor aí que na economia brasileira poderá ser aí significativo e trazer aí, não vai melhorar, né, a situação, porém haverá aí uma melhoria, ainda que gradual, ainda que reduzida, mas eu vejo sim com uma medida bastante positiva. Mas isso que é bom, um contra e um a favor, é para isso que a gente tem uma Aparecida Debate. Em muitos pontos, né, exatamente. então... Eu quero agradecer então ao Piero Locatelli, ele é jornalista especializado na cobertura de temas relacionados à política, direitos humanos e habitação, além de mestre em planejamento urbano. E meu muito obrigado também ao Claudinor Roberto Barbiero, que é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor de Direito do Centro de Ciências de Tecnologia da Universidade Mackenzie, em Campinas, no interior de São Paulo. E se você tem dúvidas sobre as datas e os valores dos saques de seu fundo de garantia, você pode acessar o nosso portal a12.com/Aparecida Debate. Além do conteúdo do nosso programa, lá você vai encontrar entrevistas dos jornalistas da Rádio Pop com a superintendente da Caixa Econômica Federal e também tem material exclusivo feito pelos jornalistas do A12.com. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!